Egiptologia é o nome científico que se dá ao estudo do Antigo Egito, uma cultura histórica e rica que abrange quase 3 milênios. Considerando que os especialistas estudam essa antiga civilização há séculos, seria de se esperar que eles soubessem quase tudo sobre o Antigo Egito, seus segredos e tesouros. Correto? Errado. Apesar de muitas pesquisas ao longo dos séculos, há descobertas feitas que desafiam seus entendimentos e, o pior de tudo, os assustam. É hora de darmos uma olhada nas descobertas assustadoras encontradas no Egito. Se há uma coisa pelo qual o Antigo Egito é assustadoramente famoso, são suas múmias. A mumificação era um processo de sepultamento onde toda a umidade do corpo era removida, deixando apenas formas secas que não se decompõem facilmente. Estima-se que os antigos egípcios mumificaram mais de 70 milhões de pessoas. Em 2001, uma dessas múmias descobertas destacou-se de todas as outras. Era uma múmia de quase 4.000 anos, encontrada na cidade de Assuã. A múmia foi descoberta a uma profundidade de quase 200 metros. No entanto, depois que a tampa do sarcófago foi aberta, descobriu-se que esta múmia, de quase 4.000 anos de idade, não era uma múmia de verdade. Era um pequeno esqueleto envolto em uma mortalha preta e estava incrivelmente bem preservado. O esqueleto pertencia a uma mulher de 70 anos, fato que surpreendeu os cientistas. No Antigo Egito, a expectativa de vida das pessoas era de apenas 35 anos. A expectativa de vida das mulheres era bem menor. Então, chegar aos 70 anos no Antigo Egito era algo quase que inédito. Quem era essa mulher e por que ela viveu por tanto tempo? Até hoje, isso é um mistério que ninguém conseguiu identificar ou explicar. As pirâmides do Egito, especialmente as localizadas em Gizé, são verdadeiras maravilhas da engenharia antiga e um testemunho duradouro da grandiosidade de sua civilização. Entretanto, o que mais impressiona não é o seu tamanho ou idade, mas sim a sua precisão. Seja por coincidência, compreensão genial da geometria ou intervenção sobrenatural, as pirâmides são geometricamente perfeitas. Suas bases têm comprimento praticamente idênticos. Além disso, cientistas descobriram que elas aderem a 2 princípios matemáticos básicos, conhecidos como proporção áurea de π. Se dividir o tamanho das pirâmides por sua altura, o resultado difere apenas 0,1% do cálculo π, que é a razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro. A proporção áurea, por outro lado, ou divina proporção, ocorre quando a razão entre 2 partes de um todo é a mesma que a razão entre sua soma. A proporção entre a altura inclinada das pirâmides e metade de sua proporção atingem exatamente esse número. Só o fato das pirâmides aderir a essas equações complexas é incrível, porque esses princípios matemáticos não existiam quando elas foram construídas. Além disso, quando analisamos as posições em que as pirâmides foram construídas, sugerem diversas teorias, como o alinhamento perfeito com as estrelas que formam o cinturão de Órion, conhecidas aqui no Brasil como as Três Marias. No Antigo Egito, essas estrelas eram associadas ao deus Osíris. Isso significa que a antiga civilização egípcia era muito mais inteligente que os cientistas estão dispostos a admitir. Embora essa teoria tenha sido motivo de debate ao longo dos anos, o seu tamanho e peso não podem ser contestados. Cada bloco das pirâmides pesa pelo menos 2 toneladas, os maiores deles chegando a pesar 9 toneladas. Na construção de cada pirâmide foram usados mais de 550 mil toneladas de argamassa, 6 milhões de toneladas de calcário. Tudo isso feito sem a ajuda de nenhum maquinário moderno. Além disso, o que vemos hoje é apenas o que resta das pirâmides. Os cientistas acreditam que no início, cada pirâmide tinha em acabamento uma camada de calcário branco, coberta com uma tampa de ouro puro. Como foi possível esse feito extraordinário de engenharia? Existia um lugar no Egito chamado de As Pedreiras de Tula, às margens do rio Nilo. Nesse local, os egípcios martelavam madeiras na pedra e as afundavam na água.
Essas madeiras absorviam a água e, em seguida, as rochas eram quebradas em blocos de pedra perfeitos. Para o transporte, eram usados navios e animais até as pirâmides. Utilizando o sistema de rampa e polias, as pedras eram içadas até o topo da pirâmide, 138 metros de altura. Arqueólogos e cientistas sugerem que mais de 30 mil trabalhadores participaram na construção das pirâmides, que demorou mais de 20 anos para serem construídas. Concorda com essa explicação científica? Deixe sua opinião aí nos comentários. Em janeiro de 2023, arqueólogos que escavavam uma tumba próxima ao rio Nilo descobriram algo bem assustador e inesperado. Na tumba, haviam 10 múmias com mais de 2.500 anos, porém não eram restos humanos e sim crocodilos, alguns deles com mais de 2 metros de comprimento. Todos estavam incrivelmente bem preservados. Normalmente, no processo de mumificação em humanos, envolvia a retirada dos órgãos antes de enchê-lo com aromas doce e sal. Depois, eles eram cobertos com resina e enrolados em linho. Os crocodilos foram amarrados apenas com cordas até ficarem desidratados. Por que alguém mumificaria crocodilos? No Antigo Egito, esses répteis eram associados ao deus Sobek. Muitas vezes, esses crocodilos eram criados apenas para sacrifícios. Muitos túmulos foram achados por arqueólogos e revelaram hordas semelhantes de múmias crocodilos. Essas múmias estão em exposição em vários museus ao redor do mundo. O processo incompleto de mumificação indica que esses foram os primeiros animais a serem mumificados. Você consegue pensar em algo que pode ser pior do que despertar um deus da morte? Foi exatamente isso que os arqueólogos fizeram quando descobriram a tumba de Osíris. Osíris era quem governava a vida após a morte e supervisionava o julgamento de todas as almas. Sendo um deus, é difícil imaginar que ele tivesse uma presença física na Terra. Em 2015, o seu túmulo foi descoberto na cidade de Abidos, às margens do rio Nilo. Relevos encontrados nas paredes mostravam demônios empunhando facas, uma estátua de Osíris protegendo a entrada funerária da câmara e uma enorme escadaria com mais de 3 metros de comprimento, levando cada vez mais para o fundo da tumba. Muitos diziam que essa escadaria era o caminho para o submundo. A tumba continha várias aberturas que desciam para mais de 15 metros. Por mais assustador que essa descoberta tenha sido, não existia nenhum deus enterrado ali. Acredita-se que essa tumba seja uma réplica do antigo templo dedicado a Osíris, no templo de Sete, em Abidos. Porém, por que Osíris precisaria de 2 túmulos? A menos, é claro, que não sejam tumbas, e sim entradas para o submundo. Em 2018, cientistas que escavavam próximo à antiga Alexandria descobriram um sarcófago feito de granito preto, com cerca de 2.000 anos. O sarcófago tinha quase 3 metros de comprimento e pesava 30 toneladas. Coincidentemente, ele remonta à época em que Alexandre o Grande conquistou a cidade. A descoberta despertou rumores de que o caixão de granito continha seus restos mortais e alimentou especulações de que o local seria amaldiçoado. No entanto, os arqueólogos abriram o sarcófago e descobriram o esqueleto de 2 homens e uma mulher. Um dos esqueletos tinha um buraco na cabeça, porém isso não é nada comparado ao que vem a seguir. Um líquido vermelho também foi encontrado dentro do sarcófago. Ao analisá-lo, os cientistas descobriram que não se tratava de sangue, e sim de esgoto, cheio de bactérias. Agora, como esse líquido chegou até um sarcófago lacrado? Um mistério que ninguém soube explicar. Em 2015, arqueólogos que exploravam uma misteriosa catacumba se depararam com mais de 8 milhões de múmias. Sim, 8 milhões de múmias. Esse túmulo gigante foi construído há cerca de 2.500 anos atrás, no século IV a.C. Porém, não eram múmias humanas, e sim de cães e gatos. As múmias foram encontradas ao lado do templo de Anubis, deus da morte egípcio. Muitos desses animais foram colocados dentro do túmulo desde o seu nascimento, como sacrifício aos deuses. Esses pequenos animais eram usados apenas como intermediários entre humanos e deuses. As múmias desses animais estão espalhadas por vários museus ao redor do mundo. Qual dessas descobertas mais te impressionou? E quais dessas você gostaria de ver de perto, pessoalmente? Deixa aí a sua opinião logo abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima.